tudo bem com vocês? Nesse sabadão nós vamos aprender sobre o princípio de Hardy-Weinberg, né? Eu não sei falar muito bem não, mas é sobre isso. Esse princípio nada mais é do que a descrição de uma população que não está evoluindo. Se relaciona à genética. Já sabe, né, que todo sábado existem módulos de genética aqui até acabar a ordem. Na verdade, eu acho que hoje acaba. Deixa eu só ver aqui no meu planejativo. Não, a gente ainda tem dia 30. Até dia 30. Então até temos mais 2 sábados, né, de genética. Então vem comigo pra gente desmistificar todas essas dificuldades nessa área. Esse princípio estabelece que, sob certas condições ideais, as frequências de alelos e genótipos de uma população permanecem constantes de uma geração para outra. E sim, gente, vai envolver um cálculo, tá? Pode cair no Enem, pode cair em outros vestibulares, por isso que eu tô trazendo aqui. Mas vai dar certo. Imagine uma população onde um gene tem 2 alelos, um dominante e um recessivo. O princípio de Hardy-Weinberg usa a seguinte notação para representar as frequências. P para a frequência de alelo dominante, azão, e Qzinho, né, Pzinho e Qzinho, que é a frequência do alelo recessivo, o Azinho. A soma das frequências desses 2 alelos deve ser igual a 1, ou o todo, né, 100%. Então, P mais Q necessariamente tem que dar 1. A partir disso, é possível calcular a frequência dos genótipos azão, 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 azinho na população, usando a seguinte equação, né, que é o desenvolvimento do binômio P mais Q ao quadrado. Lembra aí, né, dos polinômios. P ao quadrado mais 2pq mais q ao quadrado é igual a 1. Onde P ao quadrado representa a frequência do genótipo homozigoto dominante, azão, azão. 2pq representa a frequência do genótipo heterozigoto, azão, azinho. E q ao quadrado representa a frequência do genótipo homozigoto recessivo, azinho, azinho. A soma das frequências de todos esses genótipos também deve ser igual a 1 ou 100%. Existem algumas condições para o equilíbrio desse princípio, o Hardy-Weinberg. Para que uma população esteja em equilíbrio e as frequências não mudem, algumas condições devem ser atendidas. Primeiro, não há mutação, tá? Nenhum novo alelo é criado em um alelo existente é alterado, entendeu? Nenhum novo alelo é criado ou um alelo existente é alterado. Não existe isso. Também há o acasalamento aleatório, panmixia, né? Todos os indivíduos têm a mesma chance de acasalar com qualquer outro indivíduo da população sem preferência de genótipo. Não há fluxo gênico, a população é fechada. Não há migração de indivíduos nem de genes para dentro ou para fora. Uma população infinita evita também flutuações aleatórias nas frequências alélicas, o que é conhecido como deriva genética. Cai muito seleção natural, tá? Evolução não é, né? Então presta atenção. Não há seleção natural. Todos os genótipos têm a mesma chance de sobrevivência e reprodução. Nenhum genótipo é mais ou menos vantajoso do que o outro. Por que o princípio de Hardy-Weinberg é importante, né? Na realidade, é praticamente impossível que uma população atenda todas essas condições simultaneamente. Fatores como mutação, seleção natural, migração, são as forças motrizes da evolução. Portanto, esse princípio serve como uma hipótese nula para os geneticistas, né? Ao comparar essas frequências genótipas observadas em uma população com as frequências esperadas, que são calculadas usando essa equação ensinada por esse princípio, os cientistas podem determinar se a população está evoluindo para um determinado gene ou não, né? Se as frequências diferem significativamente, isso indica que pelo menos uma das condições do princípio não está sendo atendida, que é supernatural, né? Porque é raro é ser atendida todas, simultaneamente. E que a população está, de fato, em evolução. O Enem costuma cobrar, né, esse conteúdo de forma mais contextualizada, de forma mais prática, não apenas pedindo a definição teórica. As questões geralmente envolvem um cenário de genética num todo, né, de populações, onde você precisa aplicar as fórmulas para chegar a uma conclusão. Vocês vão se deparar com cálculos e fórmulas, né, preciso lembrar dessas fórmulas. A parte mais comum da cobrança é a aplicação das fórmulas P mais Q, que é igual a 1, frequência dos alelos, P, que é o binômio agora, P ao quadrado mais 2pq mais Q ao quadrado, que também é igual a 1, que é a frequência dos genótipos. Normalmente, o enunciado ele vai fornecer uma frequência de um genótipo recessivo, Q ao quadrado, ou a frequência de um alelo recessivo, né, Qzinho. A partir dessa informação, você precisa calcular as frequências dos outros alelos e dos genótipos. Por exemplo, em uma população, a frequência de indivíduos com uma doença genética autossômica recessiva, Q ao quadrado, é de 25%. Qual é a frequência de indivíduos portadores, né, que são os heterozigotos? Nesse caso, você teria que encontrar Q, raiz de 0,25, que é 0,5, encontrar P mais Q igual a 1, então P é igual a 1 menos 0,5, que é 0,5. Calcular a frequência de heterozigotos, 2pq, que é igual a 2 vezes 0, vezes 2 vezes 0,5 vezes 0,5, que é 0,5, e a resposta seria, portanto, 50%. O Enem também pode apresentar um cenário onde as frequências de uma população foram medidas e questionar se ela está ou não seguindo
esse princípio, né? Esse equilíbrio de Hardy-Weinberg. Para isso, você precisa entender as condições que garantem esse equilíbrio, a ausência de mutação, seleção natural, migração, acasalamento, né, aleatório, população grande. Se o enunciado descreve alguma dessas condições sendo violada, a população não está em equilíbrio. Por exemplo, uma população de besouros em uma ilha isolada foi estudada por 10 anos. A frequência do alelo para a cor preta, azão, diminui de 0,7 para 0,5, enquanto a frequência do alelo para a cor marrom, azinho, aumentou. Qual fator poderia explicar essa mudança? Nesse caso, a resposta não seria um cálculo, mas sim a identificação de um fator evolutivo, como a seleção natural. Né? Por exemplo, se a cor marrom se tornou mais vantajosa para a camuflagem. Uma outra forma, né, de ser cobrada por meio de relação com outros conteúdos. O princípio de Hardy-Weinberg é frequentemente combinado com outros tópicos de genética, como o sistema BO e RH, né, questões podem envolver o cálculo de frequência de alelos e tipos sanguíneos. Doenças genéticas, o princípio é usado para estimar a frequência de portadores de alelos para doenças recessivas. E usar isso como contextualização. Em resumo, para se dar bem em questões de Hardy-Weinberg no Enem, é essencial dominar a fórmula que eu te ensinei, né, e saber aplicá-la, então é importante treinar. Entender o conceito de equilíbrio e as condições para que ela ocorra. Saber identificar os fatores evolutivos que quebram esse equilíbrio e ter a capacidade de interpretar gráficos ou tabelas com dados de populações. Então treine bastante sobre esse tópico, porque com certeza vai cair na sua prova. Mas geralmente é envolvendo seleção natural.